Olá, pessoal. Boa tarde. Estou vendo que já tem gente entrando. Muito bom. Sejam todos bem-vindos para mais um Meetup da comunidade Pipefy. Muito bom ver os membros da comunidade já conhecidos, que batem cartão aí nos nossos eventos mensais da comunidade. A gente vamos esperar uns 2 minutinhos até que todo mundo entre, né, no link e aí a gente já começa. Então temos um tempinho aí caso vocês queiram pegar um copo d'água, pegar um café para dar uma acordada para essa última tarefa do dia, né? Logo todo mundo vai sextar, então fiquem à vontade. Tem bastante gente para entrar, a gente teve bastante inscritos hoje. E o case também tá bem bacana. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem usar o chat, tá? Que a Vanessa e o Mário estão aqui com a gente hoje. Eles vão ajudar a gente a responder Oi, as pessoal. perguntas. Não começou ainda, né? Então, começou. Acabou de começar. E vão ajudar a gente a fazer as perguntas enfim, então vocês podem usar o chat e também a sessão de perguntas que a gente tem ali embaixo no Zoom, beleza? Fiquem livres. E aí vamos resolvendo as perguntas no decorrer da apresentação, ok? Vamos esperar mais um minutinho e daí a gente já começa. Ao pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. A gente está esperando todo mundo entrar no link para começar, beleza? E aí, pessoal, depois do evento, eu já vou disponibilizar a gravação do evento inteiro, tá? Dentro da comunidade. Então, caso vocês queiram repassar para amigos, enfim, a gente vai deixar lá na comunidade. E também, caso tenham mais alguma pergunta, alguma coisa que a gente não conseguiu mencionar aqui, a comunidade tá lá para isso, tá bem? Temos bastante gente entrando, tá? Tá bonito. Mais um minutinho. Beleza, eu acho que a gente pode ir começando e assim que, né, quando as outras pessoas forem se juntando a nós, elas seguem a apresentação a partir de onde a gente começou, beleza? Então, mais uma vez, obrigada por todo mundo que está aqui com a gente hoje. É muito bom ver como os eventos da comunidade vêm crescendo. A gente tem bastante membros da comunidade aqui que estavam já desde o primeiro evento e ver o quanto está crescendo, a gente trazendo novos clientes, novos casos de uso para vocês, é bem bacana, beleza? E aí eu quero apresentar o nosso time que vai estar hoje com a gente nessa jornada. Eu sou a Ju, podem me chamar de Ju, eu trabalho na comunidade, né? Como todos vocês já sabem. E hoje a gente tem duas participações especiais, da Vani e do Mário. Pessoal, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, então eu sou a Vanessa, eu cuido da jornada dos parceiros do Pipefy. Então, tivemos aí a felicidade de chamar o Omar e ele topar. Que bom que todos estão aqui hoje. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Mário, também trabalho aqui no nosso time de parcerias do Pipefy, sou mais responsável pela parte de treinamento e capacitação. Bom, acho que hoje a gente tem um conteúdo bem bacana, o Omar vai trazer algo bem legal aí para compartilhar com a gente, então, muito obrigado a todo mundo que está aí com a gente. Legal, pessoal. Eles vão ajudar a gente a responder as perguntas também, então fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, tá? E aí tenho algumas coisas para a gente falar hoje, bem rapidinho. É a sessão Tira Dúvidas, que voltou já em 2021. Então, são 2 horas que vocês têm com o nosso time de produto, com o nosso time de suporte, e eles estão lá para responder qualquer dúvida que você tenha sobre o uso da nossa plataforma, tá? Então, você pode acessar, é gratuito.
100% online, e aí você fala com o nosso pessoal, tá? A gente está com terças e quintas, as 2 sessões, às 11 horas. Então, você pode encontrar todos os links de todos os dias das salas do Zoom lá na comunidade, tá bem facinho. É só vocês irem na categoria Eventos e Sessão Tira Dúvidas, e lá vocês vão ter todos os links para acessar. Beleza? É bem bacana essa oportunidade que vocês têm semanalmente para tirar dúvidas e até para de repente pedir que, né, o nosso time demonstre alguma coisa ali do processo de vocês. É algo bem bacana que vocês conseguem ter. E aí hoje eu quero falar rapidinho de duas novas melhorias que a gente teve nos últimos dias. As duas já estão na comunidade, tá? Que é a caixa de e-mail compartilhada. Então, você nunca mais vai deixar um e-mail sem resposta. Você vai saber o que aconteceu com aquele e-mail, né? Geralmente, quando você tem uma ou mais pessoas, mais de 2 pessoas, na verdade, trabalhando com uma mesma caixa de e-mail, as coisas podem ficar confusas, né? Então, a gente está trabalhando com isso também, tá? É uma maneira da gente aprimorar aí essa colaboração com o time, centralização do trabalho, né? E também a gente também quero falar do Pipefy Formulários, que também foi uma outra melhoria que a gente trouxe nesse mês, né? Que hoje você pode criar os formulários online, impulsionar a sua produtividade, potencializar seus formulários com workflows super descomplicados e melhorar a comunicação também com clientes e equipe. E a melhor parte dessas 2 funcionalidades é que elas são de graça. Beleza? E aí, o que vocês têm que fazer? Lá na comunidade tem o link explicando exatamente o que são as 2 melhorias, e vocês podem fazer o pré-cadastro para usar, beleza? A gente ia adorar que vocês começassem a usar, também nos dessem feedbacks sobre essas 2 funcionalidades, né? Essas 2 melhorias que a gente trouxe esse mês para vocês, beleza? E, né, para aqueles que ainda não fazem parte da comunidade, a comunidade tem crescido bastante, a gente está quase batendo 2.000 pessoas dentro da comunidade, eu estou lá checando toda hora até virar 2K, e é muito bom ver a comunidade crescer. Então, aqueles que ainda não fazem parte da comunidade, juntem-se a nós. Além desses eventos, a gente tem planejado muita coisa para esse ano, a gente está com uma parceria super legal com o time de parceiros, que hoje está aqui com a gente, então, muito legal. Se você também tem um case legal da sua empresa, a gente está super aberto para ouvir e também deixar esse espaço para vocês mostrarem e contarem um pouco da história de vocês com o Pipefy, beleza? E agora eu deixo, na verdade, o palco com o Omar. A gente está super animado para saber mais desse case e você demonstrar né, todo o seu conhecimento. A gente já bateu um papo antes do evento e eu fiquei bem curiosa para ver tudo isso acontecendo. Então, vou deixar agora com ele, com a apresentação do Desk Flows. E aí, novamente, pessoal, as perguntas vocês podem enviar que a gente já vai estar atento, beleza? Obrigada e bom evento. Obrigado, Juliana. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Tudo certo? Legal. Gente, primeiro, boa tarde para todo mundo, bom fim de tarde aí, né? Quase comecinho de noite aí. Quero agradecer o convite do pessoal da Pipefy para apresentar esse conteúdo para vocês, né? E o legal é que esse conteúdo conta um pouco a história da Desk Flows, um pouco da minha história também, né? E aí eu vou compartilhar a tela aqui. E se vocês tiverem dúvidas, né, o pessoal até perguntou aqui, eu prefiro que as dúvidas eu vou respondendo à medida que elas forem encaixando na apresentação aqui, e quando encaixar a gente vai respondendo para o final aí, e vamos tocar dessa maneira. Bom, aqui um pouco que a gente vai trazer é um pouco da obsessão que a gente tem na Desk Flows por produtividade de processo, né? Então, a gente entende, né? Tá na nossa missão, vocês vão perceber lá no final que a gente fala um pouquinho da Desk Flows mesmo, mas a gente entende que todo processo pode ser mais produtivo, né? E aí a gente tem que só ver o quanto isso vai custar de dinheiro, o quanto isso vai custar de recurso, mas todo processo no limite pode ser produtivo, né? E algumas teorias a gente acabou, né, para criar a metodologia que a Desk Flows aplica nos clientes, a gente acabou juntando um monte de metodologias e teorias de um monte de lugares diferentes para dar um contexto só, né? E a gente percebeu que isso se aplicava em várias realidades, né? A gente nasceu para processo de atendimento ao cliente, mas a gente percebeu que a gente pode ser usado em processos não só de atendimento, mas todo o processo
a maioria dos processos de serviços a gente pode aplicar os conceitos que a gente usa também, tá? Então, falando um pouquinho do que a gente vai falar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre SLA. Então, a gente é muito obsessivo por questão de SLA. SLA para a gente significa produtividade né? É o melhor indicador para você medir uma produtividade de um processo, né? Se ele está entregando no tempo que ele promete, né? Tem uma seçãozinha que a gente chama de menos é mais, onde a gente explica as teorias por trás de todo esse contexto que a gente vai apresentar. Definição dos limites de um processo, né? O estudo de caso em si e alguns níveis de análise que a gente deixa aqui para a parte, mas principalmente a parte de dados, tá? Então, sobre o SLA, né? O SLA, ele vem de Service Level Agreement, né? Que é um acordo para alinhamento de expectativas de atendimento dos clientes num determinado processo, né? Eventualmente, esse SLA, ele está em contrato, né? E ele é medido no percentual de vezes em que ele foi atingido, né? Então, você sempre fala assim, eu preciso atender tal fulano em X horas, e aí eu meço o percentual das vezes que eu atendi dentro das X horas, e aí eu tenho o meu percentual de SLA, né? Quando a gente não tem um SLA formal, é interessante e é recomendável que você utilize um SLO, né? Um objetivo de nível de serviço, que é basicamente um SLA combinado internamente, tá? Isso acaba trazendo muito mais profissionalismo e padrão para todos os processos que você pode executar, né? Então, toda vez que você desenhar um processo, você desenhar o SLO dele, né? Eu quero que isso daqui rode em tanto tempo. E se isso não rodar, você vai trabalhando planos de ação para corrigir isso. Isso vai trazer mais maturidade de gestão em cima daquele processo para o seu negócio, né? No Pipefy, né, a gente tem os SLAs por fase, né? Então, quanto tempo um ticket, um card pode ficar numa determinada fase, né? E eu tenho o SLA do pipe, né? Então, quanto tempo o card pode ficar no pipe como um todo, né? Que aí ele fica expirado ou vencido, né? Então, para isso, então assim, o SLA, o Pipefy traz ferramentas, né, para a gente usar SLA para definir SLAs internos de um processo e o SLA do processo como um todo. Entretanto, é muito importante lembrar que o SLA ele tem que ser definido sempre a partir da perspectiva do cliente, seja ele interno ou externo, né? E não da capacidade. Eu sempre falo isso nas nossas consultorias, nossos treinamentos e tudo mais, que não me interessa se você consegue só responder em um dia. Se o seu cliente quer que seja respondido em 1 hora, é isso que interessa, né? Se você trabalha com um processo de nível crítico, né, um processo de faturamento, um processo que vai impactar outras áreas de uma maneira muito, muito significativa, você tem que desenhar o SLA e aí fazer o processo cumprir o SLA, né? E não desenhar o SLA em função do que o processo consegue fazer, né? Então, quando for pensar em SLA, é importante ter essa diferenciação de visão, né? E aí, quando a gente fala de SLA, né, se eu estou falando de SLA como um tempo que eu tenho que fazer alguma coisa, eu gosto sempre de trazer a analogia do tempo de uma fila de banco, né? Acho que muita gente aqui não vai no banco faz muito tempo, né? Mas ultimamente não precisa mais ir em banco, graças a Deus, né? Mas acho que em algum momento alguns de vocês devem ter ido na fila do banco. Meus pêsames, mas enfim, acontecia. E aí, toda vez que a gente fala de atendimento, a gente fala de tempo, né? Putz, eu tenho um tempo para fazer isso, tenho um tempo para fazer aquilo. Eu gosto de trazer essa analogia para a gente parar de pensar só no tempo e pensar na fila que a gente está trabalhando. E o exemplo é o seguinte: imagina que eu tenho 4 pessoas na fila de um banco e que cada um desses caras aqui, ele demora, vamos lá, na média, 10 minutos para atender um cliente dessa fila, tá? Então, eu tenho aqui 5 clientes saindo aqui por um cliente a cada 5 minutos, né? Na média aqui. Não sei se vocês já foram no fila do banco e já viram lá que o pessoal às vezes sai lá de trás e entrega um envelope para o fim da fila, né? O que esse envelope significava, né? Eu, quando era criança, eu ia no banco para minha mãe, eu vi esse envelope e ficava com medo. Falei, não, esse cara aqui, não sei o que vai acontecer com ele. Mas aquele envelope, ele serve para medir o tempo da fila. Então, aquele envelope, ele sai de trás da fila do banco numa determinada hora do dia, sei lá, 2 horas da tarde. E aí eles medem a hora que o envelope chega, né? No caixa.
Aí o cara registra, ó, um envelope tal, chegou tal hora, chegou, sei lá, 2h40. Então, o cara, nosso tempo de fila às 2 da tarde foi 40 minutos, né? Só que é o seguinte, se eu sei mais ou menos o tempo que eu demoro para atender, certo? E eu sei o tamanho da fila, né? Se eu tenho esse tempo de atendimento de 10 minutos, então, essa vazão de um cliente a cada 5 minutos, se eu quiser ter uma SLA de 20 minutos na fila, quando eu tiver 4 pessoas aqui, se chegou a quinta, essa quinta vai ser um gargalo. Essa quinta vai me significar um problema de atender esse cliente no tempo que eu prometi atender, tá? Basicamente, o que a gente faz na Deskflow é criar um método para a gente conseguir trabalhar 100% orientado a essas filas e não ficar só medindo o tempo de fila, né? Eu sempre falo que medir o tempo de fila é medir o passado, né? Medir o tempo de fila, eu estou olhando para o retrovisor, eu não estou olhando para frente, né? Então, esse é o desenho que explica o porquê que a Deskflow existe, tá? E aí, trazendo um pouco para o contexto de Pipefy, se a gente olhar um Kanban do Pipefy, a gente pode encarar que cada fase é uma fila. Então, eu tenho uns sistemas de filas. Todas as vezes que eu olhar um Kanban, eu posso encarar o Kanban como um sistema de fila, né? E que as pessoas do processo, né, quem vai executar aquele processo, podem consumir essas filas aí numa determinada prioridade, numa determinada ordem, né? E aí vem a maior mudança de mentalidade que tem que vir, né? O líder, ele tem que parar de orquestrar as demandas, e sim ele tem que orquestrar a equipe, para que a equipe consuma essas filas, né? E não ficar orquestrando, fulano, você pega isso, ciclano, você pega aquilo, né? Não, quem está consumindo essa fila, quem está consumindo aquela fila, quem está consumindo a fila C, e como que isso está, como que estão os gargalos, chegou num nível aqui que esse cara não está aguentando mais, então eu, como líder, tenho que orquestrar a equipe para rearranjar isso, né? E trazendo aí os contextos de Kanban, né? Todo Kanban, ele é lido, por incrível que pareça, da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Então, da direita para a esquerda, por quê? Porque os itens mais próximos, mais à direita, estão mais próximos de serem resolvidos do que os itens à esquerda. Então, a priorização do Kanban ela não é da esquerda para a direita, ela é da direita para a esquerda. Isso é o conceito de trabalhar puxado, né? Então, quando eu trabalho puxado, eu estou puxando o item da esquerda para a direita sempre, né? E de cima para baixo, que todas as fases têm a sua prioridade, né? E o Pipefy traz algumas alternativas para você priorizar essas fases aqui para manter o seu contexto sempre organizado. Tá? Então, falando um pouco de SLA e de contexto de Kanban, é isso que a gente faz, tá? E aí vem a cereja do bolo, quando eu gosto de falar que menos é mais. E menos é mais é uma lei, é a chamada lei de Little, né? Que é o seguinte, quanto menos itens eu tenho por fase do meu processo, mais vazão eu tenho. Saem mais itens por tempo, tá? Vamos dizer assim. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui? Lembra da história da marginal, que quando ele baixa a velocidade da marginal, a velocidade média aumenta? Né? Na marginal de São Paulo, lá, marginal Pinheiro, Tietê e tal, a velocidade média aumenta. Por quê? Porque eu estou diminuindo a probabilidade de gargalo no processo. Eu estou diminuindo a probabilidade de um cara bater no outro e aí aquilo ali virar um gargalo maluco. Então, eu consigo aumentar a vazão desse processo, né? Isso do ponto de vista de mecânica, né? De mecânica, ele é muito importante, tá? E a lei de Little fala justamente isso. Então, se você tem um processo de serviço, você tem um Kanban, se eu limitar a quantidade de itens em progresso, que é o que a gente chama de work in progress, né? O WIP e tal. Então, se eu diminuir a quantidade de itens em progresso, ou limitar essa quantidade, o máximo que eu puder, e aí toda vez que eu estourar isso, eu reagir a esse gargalo, como acontece nas fábricas, eu vou ter mais vazão, né? Todos esses conceitos, eles vêm do Lean, né? Do Lean Manufacturing, de trazer essa produtividade, né? Numa fábrica de veículo, se você gera um estoque muito grande numa etapa, a linha para resolver aquele problema de estoque naquela fase do processo. Mas a gente vai chegar nisso, que essa é a maneira de você resolver o problema que a lei de Little evidencia, né? E aí, se a gente for pensar num processo, qualquer que seja ele, né?
Se eu tenho só uma pessoa executando esse processo, eu vou ter um custo baixo, porque é o custo do recurso de uma pessoa. Só que eu vou estar em gargalo constante. Eu nunca vou estar resolver o gargalo, independente da entrada, do volume de entrada desse processo, tá? Ao passo que se eu tiver infinitas pessoas, eu vou ter um custo muito alto mas eu nunca vou entrar em gargalo, né? Então, eu vou ter um monte de gente, todo mundo vai resolver esse problema e eu não entro em gargalo. O problema é que isso aqui não para de pé, ou seja, eu tenho uma baixa produtividade financeira, né? Eu não consigo pagar a conta, tá? E uma pessoa só, acho que vocês já devem ter passado por isso, né? Ou já devem ter visto gente que passa por esse processo, o cara fica totalmente estressado, estafado e não consegue resolver o problema e tá chafurdado na lama, como a gente fala. Então, o segredo da produtividade é a gente conseguir equilibrar esses dois cenários. Então, entre uma pessoa e infinitas pessoas, quantas pessoas de fato eu preciso para rodar o meu processo? Né? Quantos recursos eu preciso? E é um pouco desse controle que a gente traz, tá? Então, num processo ótimo, eu tenho muitos gargalos. Então, lembra, eu tenho que limitar a quantidade de itens em progresso para ter um melhor setup para isso, né? E então eu tenho que entrar em gargalo várias vezes, mas o gargalo tem que durar pouco tempo. Então eu tenho que ter uma frequência alta de gargalo, mas o gargalo tem que durar pouco, porque eu estou reagindo a esse processo de uma maneira ótima. Isso significa que eu vou conseguir diminuir a alocação de recursos dentro daquele processo, tá? Não sei se ficou muito claro. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Espero que tenha ficado, né? Mas se não ficou, podem perguntar, que a gente responde aqui, tá? E aí, tem um livro que eu recomendo para todo mundo que trabalha com processo de qualquer maneira, que é A Meta, né, do Eliyahu Goldratt, que é o livro que traz a divulgação, é um romance que traz o conceito da teoria das restrições, que é uma das coisas talvez mais simples que pode existir, mas uma das coisas mais efetivas que você pode usar para trabalhar melhoria de processo dentro do seu negócio, tá? O que diz a teoria das restrições? A teoria das restrições todo processo tem restrições, senão ele teria lead time 0. Certo? Então, assim, tudo tem gargalo. Tudo. E aí, você pode ir melhorando o seu processo até uma hora que o gargalo não vai valer a pena você resolver aquele gargalo, porque isso vai custar muito dinheiro. Vai ser muito caro e você não vai ter retorno sobre esse investimento. E aí você para de resolver e aí você estabilizou o seu processo num nível de gargalo específico, tá? Então, ora, se eu sempre tenho um gargalo no processo, eu não posso olhar um processo e tentar resolver ele inteiro. Eu resolvo gargalo por gargalo. Então, qual é o meu maior gargalo agora? Meu maior gargalo é esse. Então, como eu resolvo esse maior gargalo de uma determinada maneira, X, e aí ele traz uma metodologia, né, um princípio aqui, que é o tambor, pulmão e corda, né? Que esse princípio ele serve para você, quando você identifica um gargalo, que é o tambor, né? Por que tambor? Porque ele dita o ritmo, né? Então, a produtividade de uma linha, de um processo qualquer, ele é definido prioritariamente pelo seu maior gargalo. Então, se você resolver sempre o maior gargalo, você vai estar melhorando o seu tempo de entrega daquele processo. Correto? Então, beleza, o tambor é o que dita o ritmo, certo? Então ele é um processo mais lento, ou ele é um processo menos eficiente de uma linha, né? Então, ora, se eu tenho esse tambor, tenho duas coisas que eu tenho que tomar cuidado. Primeiro, eu não posso parar esse processo de jeito nenhum, porque se eu parar o processo mais custoso, isso significa que eu estou sendo muito ineficiente, meu tempo vai ser maior ainda, tá? E eu não posso ter muito estoque nessa fase, porque estoque custa dinheiro, seja ele do que for, pode ser de card, pode ser de peça, pode ser do que for. Estoque é custo, né? Então, para controlar isso, eu defino um pulmão máximo, eu defino um tamanho máximo. Pulmão em português, né? E é uma tradução bem ruim para buffer, mas é buffer. Em inglês, o pulmão é buffer. Faz mais sentido para a gente pensar, assim, que é um negócio que vai elastizar minha demanda, né? Então eu tenho um pulmão aqui, e aí eu tenho um princípio da corda que depois que eu processar um item aqui, eu posso puxar o próximo. Certo? Então aí, quando eu processar um item que saiu do meu tambor, eu posso puxar o próximo item. Eu garanto que eu não tenho estoques intermediários muito altos, certo? Porque eu estou trabalhando em função do maior gargalo, até eu resolver esse maior gargalo.
E aí eu sempre gosto de trazer um exemplo bem simples, bem prático. Me perdoem se eu estiver sendo muito simplista para alguns aí, mas é o exemplo da pizzaria, né? Então, o processo de pizzaria, por mais que a gente não tenha uma pizzaria, eu não tenho, imagino que muitos de vocês também não tenham, o processo de uma pizzaria a gente pode modelar ele dessa maneira, né? Simples. Eu anoto o pedido, eu abro a massa, eu recheio a massa, depois eu boto essa massa no forno para assar, né? Recheada, eu embalo essa pizza e entrego essa pizza. E ali embaixo eu coloquei alguns tempos, né? Que a gente tem para processar esse pedido, vamos dizer assim, né? Ora, eu posso trabalhar com uma pessoa só, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma pessoa para cada etapa dessa. Então, eu tenho um recurso para cada etapa dessa. Qual que é o recurso que não vai parar de trabalhar nunca? É o recurso do forno, porque ele é o gargalo, certo? E aí o que acontece? Se é ele que limita a minha produção, se é o assar a massa, assar a pizza que limita a minha produção, eu tenho que limitar o estoque anterior. Eu tenho que sempre garantir que tenha estoque. Eu sempre tenho que garantir que eu vou estar assando pizza para usar o máximo desse cara, certo? Mas eu não posso ter muito estoque, senão começa a estragar, né? Lembra lá, estoque é custo, né? A pizza tá lá, sei lá, o negócio que era para estar crocante não fica mais crocante quando está esperando muito tempo, então eu não posso ficar estocando pizza, né? Então eu tenho que ter um limite. E aí toda vez que eu assar uma pizza, eu viro pro cara que tem que abrir a massa e falo, cara, pode abrir mais uma massa aí, dispara mais uma massa. Quando eu faço isso, o que eu fiz automaticamente? Eu não vou precisar de uma pessoa para cada etapa, percebe? Porque os tempos não se encaixam. Se toda vez que eu assar, o cara pode abrir a massa, vai dar tempo dele abrir a massa, rechear a massa e depois embalar a pizza e o cara tá assando a outra ainda. Entendeu? Então, a lógica da teoria das exceções, percebam que eu consegui diminuir o volume de gente que estava trabalhando no meu processo. Até eu trabalhar no meu gargalo. Trabalhei no meu gargalo, eu, por exemplo, posso colocar um forno a lenha, que assa a pizza muito mais rápido. Certo? Legal. E aí, com isso, eu consigo reduzir meu lead time total para 18 minutos. Eu tirei 7 minutos do meu lead time total. Certo? E aonde foi meu gargalo agora? Meu gargalo está em rechear a massa. Pô, tô demorando muito tempo para rechear a massa. Vamos supor aqui que os recheios não estão prontos, tá? O cara tem que preparar o recheio também, tem que ralar o queijo, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. Por isso que esse tempo tá grande. Só, pô, não, eu posso ter esse tempo antes do processo, já ter o negócio já pré-feito, por exemplo. Né? Mas enquanto eu não estabeleço isso, eu tenho que garantir que eu sempre tenho massa aberta para eu rechear, porque eu não posso parar de rechear massa de jeito nenhum, porque esse é o meu processo mais custoso, certo? E aí, eu consigo assar toda vez que eu rechear uma massa, eu peço pro cara, vai, traz outro, abre outro, abre outro, abre outro, e assim vai, tá? No caso de entregar pizza, o pulmão custa muito dinheiro, porque a pizza esfria, certo? E aí faz sentido, por exemplo, você usar um aplicativo para você resolver esse gargalo, né? Ó, eu vou ter motoboy infinito aqui. Só apertar um botão, aparece um motoboy na minha porta. Beleza. Então, eu não tenho problema de esfriar e eu resolvi melhor ainda esse lead time interno desse processo, tá? E assim vai. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Que eu vou tomar uma água aqui. Se não tiver, eu sigo. Acho que está sendo tão didático, mas tá todo mundo assim, ó. Aula. Tipo... O Alex levantou a mão ali. Quer escrever, Alex? Escreve aí. Deixa eu achar o Alex. Eu vou permitir que você fale, Alex. Pode ser? Aí acho que é mais fácil de você fazer sua pergunta. Você tá mutado, Alex, se você quiser fazer a pergunta. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, galera. Tudo bem? Achei muito legal, faz muito sentido, mas eu queria tirar uma dúvida, eu não sei se você vai chegar nessa parte, quando dentro do meu lead time, o meu cliente ele tem alguma interação nisso. Então, que imagina que para rechear a massa da pizza, ele tem que me dar um input de como ele gostaria de um tempero específico. Então, eu lido com B2C, né? Então, parte do meu flow, do meu processo, e no meio dele ou depois do começo, eu preciso de informação dele, seja um documento, seja disso. E aí a gente acaba com o SLA ali, ele não é só meu. Ele Legal. é meu, mas é compartilhado com um terceiro, né? Que é um cliente final. Como que você enxerga essa métrica, se a gente ainda pode medir
como um objetivo de SLA interno, ou realmente é compartilhada e o cliente a gente tem que traçar estratégias para o cliente ajudar a cumprir esse SLA nosso. Obrigado aí pelo espaço. Legal. Alex, o seu processo, ele é um processo de atendimento? É um processo que você atende o público, é isso? Ou é um processo interno? Também, eu atendo o público, mas às vezes não necessito de atender ele, eu só preciso de uma informação. Tá. Que assim, as ferramentas de helpdesk e tal, elas excluem do tempo de SLA, você pode configurar dessa maneira, ela exclui do tempo de SLA o tempo que o chamado fica pendente, né? O card fica dependendo do cliente, tá? Então, no Pipefy dá para você resolver isso tendo uma fase que você está esperando o cliente, né? Eu estou esperando a resposta do cliente, depois que o cliente responde, eu volto para uma outra etapa, tá? Mas geralmente o SLA eu não... A pergunta é muito boa, tá? Eu não faço SLA de lead time. Você não vai achar nenhuma ferramenta que vai configurar SLA de lead time para você. Justamente porque eu tenho que desconsiderar o tempo que o chamado ficou na mão do cliente, né? Eu tenho um SLA interno, né? Ó, eu te respondo, te resolvo o problema, aí que algumas ferramentas chamam de tempo de espera do solicitante, né? Que é o tempo que o cara ficou esperando para ser atendido, para ter o problema resolvido. Tá? Aí, Mário, Juliano e Vanessa, não sei se tem alguma informação a mais de pausa de SLA para o Pipefy, ou se está no roadmap aí também, aí vocês me ajudem com o produto de vocês aí, tá? Mas, via de regra, em outras ferramentas você consegue desprezar o tempo que o chamado ficou na mão do cliente, tá? E aí fica muito mais fácil você desenhar a estratégia, né? Obviamente que você tem estratégia, inclusive, para melhorar follow-up em cima desses caras, automatizar follow-up e tudo mais, né? Mas isso existe também, tá? Beleza? Respondido? Legal. E aí, né, a teoria das decisões, ela nasceu no ambiente fabril, né? Na parte de fábrica, indústria, aquele ambiente mais pesadão. E aí eu falo, pô, mas como é que eu vou aplicar isso a serviço, né? Realmente não dá para você aplicar ipsis literis o que se aplica numa fábrica num processo de serviço, né? Num processo controlado aí pelo Pipefy, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Tem algumas especificidades, né? Primeiro, num processo de serviço, qualquer fila pode ser um gargalo, dependendo do momento que você tá, né? Então, é muito importante você monitorar todas as filas que são críticas, né? De um determinado processo, tá? Outra coisa, muitas das vezes as equipes são multifuncionais, né? Então, um cara que está num processo, ele pode atender qualquer parte daquele processo ou mais de uma parte daquele processo. Então, diferente de uma fábrica, onde o cara é muito especialista em determinado processo, por exemplo, sei lá, ele tem que pintar uma peça, por exemplo, né? O cara não pode largar aqui, gerou um estoque lá numa fase de, sei lá, apertar um parafuso. Não, eu sei pintar peça, cara, eu não sei apertar parafuso, né? Então, eventualmente, nas linhas fabris, o que acontece é a linha para. Os caras param de trabalhar, porque estatisticamente é melhor o cara parar de trabalhar do que gerar estoque intermediário numa fase sem resolver aquilo, né? Mas em processo de serviço, as coisas são mais multifuncionais, as pessoas lidam com mais tipos de demanda, né? Então, vamos dar um exemplo de um processo de RH, né? Sei lá, se tem 3 analistas de RH lá, eles podem todos trabalhar num processo de recrutamento em determinadas fases ali. Não, tem determinada fase que só a gerente pode fazer, por exemplo. E aí, quando você começa a ser muito funcional num processo, a tendência é você gerar gargalos, tá? Então, para pensar assim, toda vez que eu tenho um processo que só uma pessoa pode fazer, aquela pessoa é um gargalo, tá? E mesmo que ela não esteja doente, mesmo que ela esteja trabalhando, ela é um gargalo, porque aquele processo se tornou funcional, né? Então, quanto mais multifuncional um processo for, mais produtivo ele é, tá? Eu gosto de dar 2 exemplos, né? Primeiro, esse exemplo da entrevista, um exemplo legal, né? Só entrevista da determinada fase, só a gerente pode fazer. Tá, aí tem lá um estoque de 10 entrevistas para ela agendar e ela não consegue nem agendar porque ela tem que fazer a entrevista que ela tem que agendar, né? Que ela já agendou, enfim. E aí ela virou um gargalo maluco naquilo ali. E outro exemplo que eu gosto de dar é em processo de desenvolvimento, né? Onde tem aquela etapa de revisão de código, né? Se a revisão de código ela é específica de alguma pessoa fazer, sei lá, só o líder pode fazer, ele virou um gargalo também, né? Então, quanto mais multifuncional o processo for, melhor.
E outra coisa é que muitas vezes os processos de serviço, a entrada não é controlada. Então eu não controlo se o cara abrir um chamado, eu não controlo se o cara abrir um pedido de férias, eu não controlo se o cara quer... Eu não controlo nada disso, né? Então, o princípio do tambor, pulmão e corda, ele fica dentro da fase, né? Então eu posso puxar outro item à medida que eu vou terminando o próprio item. Então eu tenho vários microprocessos dentro de um processo macro só, tá? O Jorge... Isso que eu ia falar. Né? Ele mandou no chat, no caso para matar os gargalos, dá para delegar funções? Jorge, se quer que eu te permita que você fala, eu vou colocar você aqui, você pode explicar melhor para o Márcio, se você quiser. Você está mutado, só ligar seu microfone. Alô? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Perfeito. Não, eu acho que isso tem muito que ver também com a forma de gerenciamento que muitas vezes os velhos gerentes de empresa têm sobre a forma de gerenciar, não? Que deixam cair todos por eles mesmos. Então, eu acho que a nova gerência, onde o cara é ser um líder, onde ele motiva as pessoas, e uma forma de motivar é precisamente delegar funções. E aí tu mata muito gargalo delegando funções. Sim. Talvez no início complique muito a vida, mas depois de que tu delegar a função e treinar as pessoas e demais, aí começa a ser um processo muito mais tranquilo, não é? Eu gosto de falar, Jorge, é bom você ter lembrado, que num processo produtivo, as pessoas não têm funções, elas têm papéis. Ótimo. Então, ótimo. É muito diferente eu ter um papel do que ter uma função, né? Se eu tenho um papel, é que eu estou executando aquilo agora, mas meu papel pode mudar, inclusive, durante o dia, né? Pô, eu estou numa determinada etapa, agora meu papel agora é resolver isso aqui, meu papel agora é resolver aquilo. E aí, é aquilo que eu falei bem no comecinho da apresentação. O bom líder de um processo, ele não orquestra tarefa, ele orquestra pessoas, né? Então, você trazer produtividade para o processo significa você trazer justamente essa questão de não ter que orquestrar tarefa, cara. O processo vai definir qual tarefa vai ser resolvida. Porque ele está priorizado, ele está azeitado e eu sei que pessoa está fazendo o que ali, tá? Mas então, aí também há um quesito que as pessoas vão ter que cumprir. Por exemplo, no tema de serviço, na parte produtiva, é muito mais fácil, diria. Agora, no quesito serviço, tu tem que encontrar as pessoas certas para o lugar certo, não? Sim, sim. O turnover custa muito mais caro no serviço do que na indústria, né? É isso mesmo. Então tem que achar esse equilíbrio aí, né? Nesse negócio todo. Tá? Perfeito. Beleza, obrigado pela participação aí, Jorge. Vou seguir aqui, tá? Então, se a gente percebeu lá que eu tenho as restrições, tem tudo isso daí, eu tenho que definir os limites que eu vou aplicar, né? Eu tenho que definir... Bom, beleza. Então, vamos olhar meu processo aqui entendendo os limites. E aí, para definir os limites, eu tenho que entender duas palavrinhas, a demanda e a capacidade do meu processo, tá? O que é a demanda? A demanda é basicamente quantos itens eu recebo por período, tá? Então, basicamente aqui eu vou trabalhar com horas úteis, o total de demanda, e também vou pensar um pouco aqui no período de SLA que eu quero definir, tá? Vou passar um pouquinho rápido aqui para chegar na parte mais no auge aqui, tá? A capacidade, por sua vez, é o quanto eu desenho a minha equipe para ela processar aquela fila, processar um item, né? Então, qual é a capacidade de execução da minha equipe em função do trabalho que ela executa, né? Então, o que acontece, né? Basicamente, o que a gente vai falar aqui é quantos itens um único agente do meu processo consegue processar por tempo, tá? E aí isso aqui vai variar de acordo com a alocação, né? De quanto tempo eu vou dedicar esse cara para aquela determinada fila, tá? Então, basicamente, eu tenho que entender do tempo de toque, né? Lembra lá da fila do banco lá, que o cara tinha que... eu sei que o cara demora 10 minutos para atender um cliente na média. Então tá, isso é o touch time, tá?
E aí eu vou trabalhar minha matriz de alocação. Então eu vou pegar cada pessoa do meu processo, vou pegar cada fila e falar, ó, esse cara, eu acho que eu vou trabalhar a alocação, esse cara vai ficar 20% nessa fila, aqui no caso, né? 50% na primeira, 50% na segunda. Esse cara aqui está alocado 100% nessa. Esse aqui está alocado 50% nessa, 100% nessa. Esse aqui 50%, nessa, enfim. E aí eu tenho uma alocação média. E eu tenho um volume, quantos agentes tem naquelas filas, né? Então, eu tendo a alocação média, depois que eu monto essa planilhinha aqui, eu vou conseguir saber o seguinte. Se eu tiver 2.000 chamados, né? Ou itens, ou tickets no mês, enfim, cards, o seu item de processamento aí, né? E eu tiver 8 horas de atendimento por dia, se eu tiver 2 agentes, eu tenho uma entrada aqui, uma taxa de entrada de 12 itens e meio por período aqui, tá? E aqui o período é 1 hora, tá? Porque é o SLA do meu processo, tá bom? Tá, então eu quero resolver os itens dessa fila em 1 hora, ok? Vamos supor que eu demoro 10 minutos para resolver um item. E eu tenho uma alocação média aqui, eu tenho 75% da força de trabalho de 2 agentes aqui, tá? Eu tenho 100% de um e 50% do outro, por exemplo, tá? Isso me dá uma capacidade média de 9 itens por período. Ou seja, eu tenho uma entrada maior do que a minha capacidade, certo? Isso me dá uma carga de trabalho alta. Ou seja, a tendência desse processo de entrar em gargalo é alta. Deu para entender? Ficou claro? Beleza. Então, a gente aqui, tem um QR Code para vocês baixarem a planilha aqui, depois a gente disponibiliza também esse material lá junto na comunidade, tá? Mas é uma planilha que você consegue planejar suas filas, você planeja as fases do seu processo, tá? E ao planejar essas fases, né, essas etapas, você consegue saber qual a etapa do seu processo, na sua mentalidade de alocação de processo agora, né? Qual etapa precisa de mais gargalo? E você consegue ir ajustando esse gargalo. Putz, eu não preciso eventualmente dedicar mais gente aqui, eu posso jogar para cá, para equilibrar e você ter os workloads ali próximos do 100%, tá? Mas é tudo média, é tudo... Sim, mas perceba que hoje você não tem nada, certo? Se você conseguir medir a média e fizer as coisas em função da média, pelo menos você vai começar a ser alertado e vai começar a reagir aos gargalos do seu processo, certo? E aí, o que acontece? Se você tem os gargalos, se você tem um workload muito baixo, significa que você está alocando muita gente para aquele processo, certo? Então, se minha carga de trabalho está muito baixa, ou seja, eu tenho lá 29% nesse caso, isso significa que eu tenho uma demanda de 2,33 por hora, que está pequenininho, né? Acho que não está dando para ver muito bem, mas quando você baixar a planilha dá para ver certinho, tá? Então, se eu tenho 2,33 itens por hora, eu tenho um processo aqui que está desenhado para processar 8 itens por hora. Então, cara, estou desperdiçando recurso aqui, né? E a gente, quando a gente está falando de processo, de operação, a gente quer gerar sobra, sempre. Então, a gente quer melhorar, né? Vai depender do quanto que eu gasto para gerar a sobra e do que eu faço com a sobra, né? Eu posso pegar a sobra e investir em outro processo, melhorar, fazer o cara subir na carreira, ir para outro time, né? Então, eu tenho que decidir o que eu faço com a sobra. Então, se você conseguir equilibrar os workloads, significa que você, tô com um nível de alocação que agora está fazendo um pouco mais sentido, né? E aí, o que acontece? Você automaticamente aqui, na planilha, vocês vão ver, eu tenho um limite. Então, eu defino o IP aqui embaixo, tá? Nessa linha do alarme aqui. Então, aqui eu falo para você, ó, seu IP desse processo é tal, porque em função da sua capacidade e do seu SLA, a quantidade de itens que você tem que ser alertado lá quando a sua fila estourar é essa daqui, tá? E aí a mecânica, né, de trabalho, o método de trabalho que você vai ter é simplesmente ficar monitorando se você está em gargalo ou não, e qual fase está em gargalo e o que você vai fazer quando você estiver em gargalo, tá? Então, depois que eu tenho esse tamanho das filas definidos por essa planilhinha aqui, né, que a gente tem, você consegue começar a monitorar. Se eu tiver 4 chamados aqui na etapa, 4 cards na parte de follow-up, putz, cara, eu tô em gargalo, porque eu não vou conseguir ficar processando esse follow-up, né? Eu vou ter que melhorar, vou ter que passar o cara de estágio, enfim, né? Então, você vai conseguir ter essa visão. E aí, aqui eu trouxe, né,
Quanto tempo eu tenho ainda? Já passei do tempo aqui, né? Mas vamos lá. Pode terminar tranquilamente, Omar. Aí, se o pessoal que tiver pergunta pode ir mandando, a gente vai digitando aqui para responder todo mundo. Beleza. Então, eu vou trazer um estudo de caso do que a gente fez, né, num cliente nosso. A Deskflows é parceira Pipefy, né? Eu vou trazer... Eu gosto de trazer poucos números, tá? Eu vou trazer um pouco mais, vou trazer um número só, que aí vocês vão entender por que eu trouxe um número só, tá? Então, primeiro, a gente modelou um processo no Pipefy, tá? A gente fez a modelagem e a gente fez esse dimensionamento de filas, tá? De qual fila é gargalo para cada processo, é um processo de cotação, tá? E aí a gente monitorou dentro da nossa ferramenta, né? Então eu gerava esses alertas aqui, ó, tal fila está em gargalo, vai lá ver. Né? Isso aqui está integrado diretamente via API no Pipefy, tá? A gente faz uma consulta lá. E em tempo real ele sabia, ó, cara, tem mais cotação aqui que eu preciso fazer do que eu consigo processar, né? E aí ele conseguiu controlar o estoque de cotação dele flutuando no mês, no dia, né? Aqui no caso tem 30 dias, tá? De cotação rodando, tá? E aí o que acontece? Eu consigo ver, pô, que dia que foi para cima, que dia que foi para baixo, quando eu consegui me livrar do gargalo, quanta frequência desses gargalos. Aqui, ó, todo dia eu entro em gargalo, mas eu consigo resolver, né? Então, pô, significa que eu estou conseguindo reagir bem ao meu processo aqui, né? E esse negócio é dinâmico, né, gente? Porque a demanda muda, certo? Então, a demanda todo mês ela vai mudar e a capacidade pode mudar também. Então, isso aqui é sempre iterativo, né? E aí a gente pegou e, além da gente alarmar na ferramenta para o gestor, a gente pegou todo mundo, botou num canal aqui é o Rocket Chat, que a gente ficou alertando, ó, puf, ó, teve aqui, ó, situação de risco, processo tal, ó, resolveu o processo tal, ficou 20 minutos em gargalo. Aí outro processo que resolveu, ficou 2 horas e 16 minutos em gargalo, né? E aí, com isso, com o mesmo tamanho de time, a gente conseguiu em 5 meses quase triplicar a capacidade de processamento de cotações do mesmo time, tá? Só deles saberem onde que eles têm que olhar, que horas ele tem que olhar e trabalhar reativo ao gargalo e trabalhar puxado, né? Trabalhar sempre para resolver aquele item e não ficar estocando o item no meio do processo, tá? Então, eu gosto de trazer, por último aqui para fechar, a questão dos níveis de análise, né? A gente montou um framework aqui que a gente pensa em 4 níveis de análise de dados, né, numa operação no geral. O primeiro nível de análise é o nível de análise que a gente chama de análise de rotina, onde eu tenho que reagir aos gargalos. Então, como que eu faço ali no dia a dia para saber se eu tenho gargalo ou não, né? E reagir a isso, tá? Depois, eu faço uma análise de fluxo. Cara, beleza, nessa semana aqui, como que foram as minhas reações a gargalos? Qual que foi a frequência desses gargalos? Quantos desses gargalos duraram? Por que isso aconteceu? Né? E aí eu consigo trabalhar melhor meu direcionamento de equipe. Eu consigo saber se eu preciso de mais gente, se eu preciso de menos gente, se eu preciso capacitar gente em outros processos, se está faltando gente aqui, sobrando gente ali. A terceiro nível é o nível que todo mundo está acostumado, que é o nível de análise tática. Ou seja, eu vejo volumetria por tempo, eu vejo um monte de coisa por tempo. Né? Vejo volumetria de chamados no mês, vejo volumetria de cards no mês, quantos cards eu processei, qual que é o meu throughput. E aí eu consigo ver um monte de outros indicadores, mas no nível mais tático. Né? E aí eu vou trabalhando no plano de ação para resolver isso. E o último nível é o nível estratégico. Eu vou ver como que isso está associado à estratégia da empresa, né? E aí também como que eu vou executar os projetos. Então, o que a gente faz na Deskflows é trabalhar nesses 2 primeiros níveis, que muito pouca gente trabalha, né? Ou que é mais difícil de trabalhar. E a gente tenta tornar a atividade de analisar esses 2 primeiros níveis uma atividade muito mais simples e mais efetiva para os nossos clientes, tá? Bem rapidinho sobre Deskflows, a gente acha que todo mundo pode ser mais produtivo, entregar resultados muito melhores, né? E que o líder de operação tem que ser empoderado para levar essa equipe para um novo patamar usando tecnologia, né? E aí a gente é parceiro do Pipefy justamente por isso, porque a gente acha que usar o Pipefy direito traz mais produtividade para as empresas, tá? Aqui é os nossos casos, né? Então a gente traz essa visão de gargalas e traz o alinhamento com alertas e tudo mais. A gente também tem alguns serviços aí também, incluindo ser parceiro Pipefy, tá bom?
Era isso, estou à disposição. Esse aqui é um QR Code para o meu LinkedIn, quem quiser me adicionar lá para a gente continuar esse papo aí. E estou à disposição para as perguntas de vocês, hein? Foi ótimo, foi uma aula. Nós é que agradecemos as informações que você dividiu hoje com a gente. E aí, estendo para a Vani e para o Mário também, se quiserem, que conhecem, né, o case e que indicaram, na verdade, o Omar para o Meetup de hoje. Tenho certeza que o pessoal curtiu bastante. Perfeito, obrigada. Bom, só acrescentar... Teu microfone, acho que teu acho que microfone você tem que crescer. baixar. Aí, valeu. Ah, perfeito. Aí, não, só dizer que o Omar mostrou ali só um pedacinho realmente muito breve de tudo que a Deskflows faz, assim. Então, vale a pena entrar no site, dar uma olhada, porque tem muita coisa legal que ele consegue fazer com isso. Depois dá para deixar, eu vou deixar também na comunidade, Ju, um link de um vídeo que o Omar gravou uma vez para mim, que acho que não deu tempo da gente fazer hoje, e que pode ajudar bastante também as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a ferramenta da Deskflows. Obrigada, Omar, de verdade, por topar. E a todos que participaram aqui. E aí, gente, eu aproveito esses últimos minutinhos para convidar vocês para fazer parte da comunidade. Estou enviando o link no chat. E também a gente tem uma pesquisa rápida para saber o que vocês acharam do evento, como que a gente pode melhorar. Deixa eu enviar de novo, acabei não enviando. Aí. Como a gente pode melhorar, os assuntos que vocês querem ver por aqui, e mais uma vez estendo aos parceiros que estão aqui com a gente, e aos clientes, a gente é aberto, nossos meetups, quero contar sempre com vocês. No mês que vem a gente vai ter novidades, a gente vai lançar uma parte na comunidade, um espacinho especial para desenvolvedores e profissionais de TI, então que trabalham com código, enfim, então isso também vai ser bem legal, a gente vai trazer um meetup especial para vocês sobre isso. A gente está recebendo bastante feedback aqui no chat. Muito obrigado, Gustavo tá falando que foi esclarecedor, realmente mostra mais efetividade no uso do Wi-Fi. E sim, Jorge, vou enviar o link, vai estar dentro da comunidade. Então é só você entrar dentro da comunidade e em fórum em português e sempre está lá listado todas as atualizações. E lógico, vocês vão receber por e-mail também a gravação e mais uma vez o link da comunidade. Pessoal, obrigada por hoje, por mais esse evento que a gente consegue entregar. Omar, novamente, muito obrigado pela tua presença, foi muito bacana, uma aula que você deu para a gente hoje. Eu agradeço. E espero que essa seja, né, uma de muitas parcerias, né, que a gente tenha ao decorrer do ano, porque eu tenho certeza que tem muito assunto para explorar sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Só chamar que eu estou à disposição. Ótimo, pessoal. Obrigada e bom fim de semana para todos vocês. Obrigada, Mário e Vani, mais uma vez. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.